Gálatas 5, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que não muda, que fala conosco apesar de nós, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Teu favor sobre nós está alicerçado na fidelidade de Cristo. É isso, Senhor, que nos persuade neste momento a orarmos ao Senhor na esperança de que seremos ouvidos e de que ouviremos a Tua voz. Tem misericórdia de nós. Temos a plena consciência de que se o Senhor, pessoalmente, pelo Teu Santo Espírito, não falar conosco, sairemos daqui da mesma forma. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia em especial da minha vida. Que o Senhor enche o meu coração de amor por todos aqueles que estão aqui nesta noite. Que eu ame o Senhor sobre todas as coisas e que eu ame os meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que sou imperfeito. Que o Teu povo ouça a Tua voz, apesar de mim. Isso é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Certa vez eu disse, irmãos, em uma das pregações de Gálatas, que tão importante quanto começar bem é permanecer bem. A vida cristã ela pode ser comparada a uma maratona e não a uma corrida rápida de 100 metros rasos. E eu lembro que certa vez o pastor Alain René, ele esteve aqui e pregou exatamente em Hebreus capítulo 12, e ele falava acerca da perseverança cristã, e ele dizia que a ideia ali é que nós devemos perseverar, mesmo muitas vezes em meio à agonia. Não é fácil, a vida cristã ela não é fácil, mas nós somos chamados, irmãos, para permanecermos, nós somos chamados para perseverarmos. Deus executou a sua obra em nossas vidas. Um dia Ele nos salvou soberanamente, mas, mesmo debaixo da sua obra perfeita, nós somos convidados a trabalhar, nós somos convidados a correr, a permanecer. Calvino, parafraseando Calvino ele entendia que a caminhada cristã, na verdade a vida cristã, ela não é uma corrida sempre de maneira acelerada. Deus te chama não para que você sempre esteja veloz, mas Deus te chama para que você sempre esteja perseverando. Às vezes a gente quer estar sempre no topo.
tudo vai bem na nossa vida, a gente entende tudo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que muitas vezes nós teremos dúvidas. Muitas vezes não será fácil, às vezes nem orar, vai ser difícil orar. Talvez você já teve essa dificuldade como eu já tive. Dificuldade, com tristezas, com dúvidas, com tantas coisas. Mas apesar disso, Deus nos convida a perseverarmos. Aqueles irmãos da Galácia, eles começaram bem. Eles receberam o Evangelho da mão do apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos do Novo Testamento. Mas eles não continuaram bem. Eles tiveram um encontro com Cristo, começaram bem, mas não perseveraram. E muitas vezes nós vemos isso até na igreja. Pessoas que entram pelas nossas portas, pessoas que se empolgam na caminhada cristã, pessoas que começam bem, mas não permanecem. Diante de tantas dificuldades, diante de tantas lutas, diante dos pecados, diante das atrações do mundo, essas pessoas acabam saindo, o que mostra, pelo menos num primeiro momento, que aparentemente essas pessoas nunca conheceram a Cristo. Exatamente o que estava acontecendo aqui. Paulo ainda tratava esses irmãos como crentes, mas Paulo começa a colocar em xeque: será que vocês de fato são crentes? Será que de fato vocês conheceram a graça redentora de Cristo? E nós vemos isso no versículo 11 do capítulo 4, quando ele termina uma das suas argumentações dizendo: receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Ou seja, é possível que eu tenha trabalhado em vão, se vocês permanecerem no erro. O que nós temos aqui, irmãos, diante de nós é um texto de conclusão e ao mesmo tempo um texto de transição. Eu vou explicar isso. Nós temos percebido que até aqui o apóstolo Paulo tem argumentado acerca da doutrina da justificação pela fé. No capítulo 1 e no capítulo 2 ele fez isso defendendo o seu apostolado. No capítulo 3 e no capítulo 4 ele fez isso de maneira mais doutrinária, de maneira a expor de forma mais explícita a teologia. Agora no capítulo 5 e no capítulo 6 nós vamos perceber um tom mais aplicativo daquilo que Paulo vem trazendo até aqui. Mas nós estamos numa conclusão daquilo que ele falou até aqui e numa introdução daquilo que ele vai dizer. Você vai perceber nesse texto que há algumas linhas práticas, aplicativas, mas ainda não é aquilo que, por exemplo, você vai ver, abra aí por favor, olhe o versículo 13 e o versículo 15, você vai perceber aí Paulo falando de maneira ainda mais explícita, como eles deveriam se comportar diante de tudo aquilo que ele expôs. E o que dizermos do versículo 16 ao versículo 26, onde Paulo, de maneira aplicativa, como eu tenho falado, ele aplica a doutrina da justificação. E o que falarmos ainda do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, ainda num tom aplicativo, versículo 11 ao versículo 17, e aí no final nós temos a bênção final. O que eu estou querendo dizer é que a partir de agora, nós saímos daquele aspecto mais difícil da carta de Paulo aos Gálatas, que nós temos acompanhado aqui. Quem esteve aqui no domingo passado viu o texto talvez mais difícil que nós vimos até aqui, que foi do versículo 21 ao versículo 31 do capítulo 4. E agora, Paulo traz um tom mais aplicativo. Nós temos aqui do versículo 1, nós temos um parágrafo. E muitos pregadores, eles, de maneira acertada, eles se detêm muitas vezes somente no versículo 1 e pregam o versículo 1. Mas hoje, a semelhança de outros pregadores, nós iremos expor do versículo 1 ao versículo 12, mas eu creio que no versículo 1 nós temos uma introdução daquilo que Paulo vai desenvolver até o versículo 12, na verdade, até o final da sua carta. Mas já que a gente está trabalhando até o versículo 12, podemos ter certeza que veremos o desenvolvimento daquilo que Paulo coloca aqui no versículo 1 por toda essa perícope, ou essas duas perícopes que nós vimos. Nós temos aqui uma afirmação, é o que Paulo diz no versículo 1, olha aí: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós temos uma palavra de encorajamento, quando ele diz permanecei, pois firmes. E nós temos uma palavra de alerta, quando ele diz não vos submetais de novo a julgo de escravidão.
Então, o que eu vou fazer nessa noite, e isso não fere o sentido do texto em nada, é apenas inverter a segunda questão para a terceira, e a terceira, obviamente, para a segunda. De modo que nós veremos hoje uma exortação, nós veremos a admoestação, e nós encerraremos com o encorajamento do apóstolo Paulo. Então, diante disso, eu convido você a meditar comigo sobre o tema perseverem na liberdade conquistada por Cristo. Perseverem na liberdade conquistada por Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos a declaração, a afirmação do apóstolo Paulo. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É aquilo que nós temos visto até aqui. E, de repente, nós poderíamos fazer uma pergunta para essa afirmação do apóstolo Paulo, de maneira que refresque na nossa mente aquilo que nós vimos. Em que consiste a nossa liberdade em Cristo? A nossa liberdade em Cristo, ou seja, a natureza da nossa liberdade em Cristo, consiste no fato de que Ele veio e obedeceu a lei mosaica no nosso lugar. Cristo não obedeceu só a lei moral, Cristo obedeceu a lei cerimonial e Cristo obedeceu a lei civil. Ele fez tudo isso em nosso lugar. Ele nos livrou da nossa incompetência. Agora, não pense nem por um momento que os crentes do Antigo Testamento, eles eram salvos pela sua obediência, eles eram salvos pela graça. Eles dependiam da graça soberana de Deus, tanto que o sacrifício de Cristo tem uma repercussão atemporal, ou seja, o sacrifício de Cristo serviu para justificar não só os crentes do presente, do futuro, mas também os crentes do passado. É isso que João diz no capítulo 1, no versículo 29, do seu evangelho, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está ali fazendo uma menção à qualidade da ação de Cristo, ou seja, uma qualidade que não está presa ao tempo, mas é atemporal. Então, a nossa liberdade, ela consiste no fato de que Cristo nos libertou da obrigação, da tirania, na verdade, obrigação não, mas da tirania da lei que era contra nós. Nós temos visto até aqui que a lei do Senhor é boa, mas a lei do Senhor é maldição sobre aqueles que querem se justificar por meio dela. Por quê? Porque é impossível. É impossível nós guardarmos perfeitamente a lei do Senhor. Então, Cristo nos chama para a liberdade. É você estar aqui e usufruir da certeza de que Deus te aceita, não por causa das tuas obras, mas Deus te aceita por causa das obras de Cristo. É você fechar os olhos e ter a certeza de que Deus vai te ouvir por causa de Cristo. É você ler as Escrituras e ter a esperança de que Deus vai falar com você por causa de Cristo. É você ir à igreja, participar dos sacramentos e ter a esperança de que Deus comunicará a sua graça a você por causa de Cristo. Por quê? Porque você é livre. Nós não somos mais aqueles que vivem para encarar a lei do Senhor como um meio de salvação. Mas a lei do Senhor se constitui no nosso deleite. É por isso que o salmista diz, quanto eu amo a tua lei, quanto amo a tua lei, Senhor. É a minha meditação. Cristo nos salva pelos seus méritos. E é exatamente por isso que nós somos livres. Talvez muitos que estão aqui nesta noite ainda não entenderam isso. Talvez muitos que estão aqui nesta noite acreditam que precisam ir para correntes de oração, acreditam que precisam fazer algo para que Deus então olhe para você. Como alguns dizem, eu preciso subir numa árvore para que Deus, enfim, olhe para mim, mexa com as minhas estruturas ou com a minha vida. Ele tomou a iniciativa e sacrificou o Filho dele no nosso lugar. Que bom, irmãos, que bênção é nos sentirmos perdoados. Que bênção é sabermos que somos aceitos. Nós que vivemos num mundo tão cruel, onde estamos sempre buscando fazer algo para que as pessoas nos aceitem, para que as pessoas nos reconheçam. Saibam, Deus nos libertou. E isso nos livra até mesmo da tirania de agradarmos os outros em prol de aceitação. Se Deus me aceitou apesar de mim, eu sou livre para desenvolver relacionamentos, não como um meio de autorrealização,
mas como algo que Deus estabeleceu. Porque nem todos os relacionamentos, infelizmente, dão certo. Mas que bênção é eu saber que eu sou aceito por Deus em Cristo. Que bênção é saber que eu não preciso agradar as pessoas. Eu preciso agradar aquele que me libertou. Mas sabe qual é o nosso grande problema? Nós não nos contentamos com a liberdade em Cristo. Nós sempre queremos algo mais. Nós não desfrutamos, nós não nos deleitamos. Eu sei que teoricamente você não tem dificuldade com isso que eu estou falando. Eu sei que ninguém aqui vai dizer que é escravo da lei, eu sei disso. Mas será que nós temos vivenciado essa liberdade em Cristo? Esse deleite no Senhor? Eu suspeito que muitas vezes nós não temos. E a evidência disso é que muitas vezes nós buscamos coisas para preencher o nosso coração. Coisas que já temos em Cristo, porque somos livres. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus nos chamou para a liberdade. Você que é crente, eu quero dizer algo para você que não tem nada a ver com autoajuda. Você que é crente, você é aceito pelo Senhor, você foi aceito pelo Senhor, você é aceito pelo Senhor. E não existe nada que você possa fazer que tire você da graça de Deus. Não existe nada que você possa fazer hoje, nada que você possa fazer amanhã, que faça com que Deus ame você mais ou menos. Ele simplesmente ama você, porque Ele decidiu amá-lo desde a eternidade. É isso que a Escritura nos ensina. E é nisso que nós devemos descansar. Em primeiro lugar, nós vimos que o apóstolo Paulo ele traz essa afirmação. Em segundo lugar, pela parte C do texto que nós temos visto até aqui, Paulo ele traz um alerta. E ele diz: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É isso que você vê no final do versículo 1. Paulo, ele faz agora um apelo para que os seus leitores não se submetam a essa escravidão. Uma vez que eles foram libertados em Cristo, uma vez que eles foram chamados pelos méritos de Cristo, e isso que significa o verdadeiro evangelho, eles estavam ameaçados de voltar, eles estavam tentados a voltar ao sistema legalista dos judaizantes. E Paulo então diz: não se submetam a isso. Mesmo livres, irmãos, eles estavam com saudade do Egito. E Paulo usa aqui a palavra jugo. A palavra jugo era uma espécie de forquilha, que é colocada no boi, para que ele possa então arar a terra. Essa palavra ela pode ser entendida como o sistema judaico, as regulamentações. Só para você ter uma ideia, naquela época, os eruditos vão dizer que existiam cerca de 613 ordenanças, fora os mandamentos do Senhor. É muita coisa. Eu olho para os 10 mandamentos e já vejo a minha total incompetência. Agora você imagina 613 ordenanças. E eles eram tão hipócritas e tão mentirosos, que eles se portavam como pessoas que guardavam aquelas coisas. Por isso que Paulo diz: não se submetam a isso. Vocês estão jogando fora tudo aquilo que eu tenho explicado para vocês, tudo aquilo que tem a ver com o evangelho, ou seja, vocês foram adotados, vocês são herdeiros, vocês são aceitos por causa de Cristo. Então esse é o segundo alerta, porque eles estavam prestes a retornar completamente. E isso, irmãos, conforme já vimos, isso nos traz também um alerta, porque é possível, se nós não perseverarmos, é possível que o crente verdadeiro, ele abrace enganos. Aqui nós temos a história de crentes, porque Paulo está tratando eles como crentes, e isso não tem nada a ver com perder a salvação, mas é bastante possível. Da mesma forma que o apóstolo Pedro, não se esqueça, no capítulo 2 nós vimos isso. O próprio apóstolo Pedro começou a dissimular com os judaizantes, um homem de Deus. Se Pedro ele entrou nessa, você acha que você não pode entrar? Você precisa meditar, você precisa perseverar na obra redentiva de Cristo. E é exatamente isso que Paulo vai dizer agora, no nosso terceiro ponto aqui, que é o encorajamento do apóstolo Paulo. Olha o versículo 1 mais uma vez.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós devemos permanecer firmes em Cristo. A pergunta é como? Eu convido você a olhar o versículo 2 e versículo 4. Nós somos chamados a permanecermos firmes na obra suficiente de Cristo. Olha o que é que diz o versículo 2, até o versículo 4. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou permanecermos firmes da suficiência de Cristo, ou anularemos a sua obra. É isso que nós vemos aqui no versículo 2. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo é suficiente, não há necessidade de adições. O que é interessante, irmãos, é nós percebermos que os crentes, os judaizantes, na verdade, os falsos crentes, os falsos profetas, os falsos mestres, eles criam que Cristo era o Salvador, mas eles não criam que Cristo era o Salvador suficiente. E é exatamente por isso que Paulo está batendo firme nessa questão. O que nós temos aqui são duas formas de ver a salvação. Os judaizantes defendiam a salvação em Cristo, mas eles diziam, além de Cristo, precisa ter a circuncisão. Paulo dizia, a circuncisão, nada faz diferença quanto à nossa salvação. Somente Cristo é aquele que faz a diferença. Então, Paulo, ele nos lembra aqui, que foi exatamente pelos méritos de Cristo. O evangelho que nós abraçamos é um evangelho radical. Qualquer tentativa de colaborar com a causa da nossa salvação é uma ofensa à obra perfeita de Cristo. E muitas vezes nós olhamos algumas coisas e nós pensamos, não, mas é porque fulano é pentecostal, ou é neopentecostal, ou é porque fulano não tem maturidade ainda. Ele está ofendendo a Cristo. Ele precisa ser ensinado para que ele não continue pensando errado. De outro modo, ele estará demonstrando que nunca conheceu a graça redentiva do Senhor Jesus. Ou você abraçou a salvação unicamente pelos méritos de Cristo, ou você abraçou um falso evangelho. Augusto Nicodemos, ele diz exatamente isso, ele diz que o evangelho é radical assim, ou é pela graça, ou é pelas obras, não há meio termo. É isso que Paulo está dizendo no versículo 2, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas por que Paulo está falando isso? Exatamente pelo entendimento deles. Não se esqueça, Timóteo foi circuncidado, mas a motivação é o que Paulo está combatendo aqui, porque a motivação dos Gálatas era, vamos nos circuncidar para sermos aceitos. A motivação de Paulo e Timóteo é outra, absolutamente diferente. Não tem nada a ver com questão de salvação, e eu já expliquei isso aqui para os irmãos. Então o texto continua, no versículo 3, e ele diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, vocês querem se circuncidar? Então guardem toda a lei. Vocês querem considerar essa questão? Então guardem também as leis relativas ao alimento. Guardem tudo, guardem a lei moral, guardem a lei civil, guardem a lei cerimonial, cumpram rigorosamente todas as coisas. Vocês não querem abraçar todo o sistema judaico? Então abracem tudo, é isso que ele está querendo dizer. E ele encerra aqui no versículo 4 dizendo, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Esse texto ele tem sido utilizado por muitos arminianos, por exemplo, para defender que é possível o crente perder a salvação. Mas o que Paulo está querendo dizer, isso de acordo com vários comentaristas, o que Paulo está querendo dizer aqui,
é que aqueles que se deixam circuncidar, aqueles que abraçam as cerimônias como um meio de salvação, abraçam as obras como um meio de salvação, essas pessoas demonstram que nunca foram salvas pelo Senhor, que nunca foram alcançadas pela graça de Deus. Porque se eu admito de outra forma, eu estou trazendo um problema sério para o texto. Eu estou dizendo que é possível perder a salvação, quando na verdade isso contradiz vários outros textos que falam que é impossível perdermos a salvação porque nós estamos guardados em Cristo. Então a consequência daqueles irmãos de abraçarem a circuncisão é que eles estariam anulando a obra de Cristo. Eles estariam, então, obrigados a abraçar todo o sistema mosaico, e eles então estariam evidenciando que de fato eles nunca foram salvos. É por isso que Paulo os convida a permanecerem firmes. Em quê? Na suficiência de Cristo. Não há adição, não há cerimônias. Cristo já fez tudo. Estamos falando aqui, irmãos, de salvação e não de santificação, ok? Estamos falando aqui de causa. A causa da nossa aceitação é Cristo. Entenda, Cristo não é a causa do amor de Deus por nós. Na verdade, Cristo vem por causa do amor de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus vindo. Então, o que Cristo faz é uma evidência do amor eterno de Deus por nós. E agora, por causa daquilo que Cristo faz, nós somos aceitos. Nós somos justificados diante de Deus. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a permanecermos na suficiência de Cristo, na suficiência da sua obra. Em segundo lugar, nós somos chamados a permanecermos firmes na certeza de que a fé é suficiente para a nossa salvação. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja, irmãos, que contraste nós percebemos aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Não é por mim, não é pela minha perseverança, mas é pelo Espírito. Não é pelas minhas obras, mas provém da fé. Há um contraste aqui. Paulo argumenta que a esperança que nós aguardamos, não aguardamos pelos nossos méritos, mas por uma ação soberana do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro crente, ele tem expectativa do retorno de Cristo por causa de Cristo e não por causa dele mesmo. Somos contraditórios, irmãos. Somos inconstantes na caminhada. Mas somos guardados pelo Deus que é imutável. E disso nós não podemos nos esquecer. E muitos, por um entendimento fraco a respeito da justificação, vão titubear, por exemplo, diante de situações como o suicídio. Muitos dizem, não, mas se o crente, se ele chegar a tirar a própria vida, ele está mostrando que ele nunca foi salvo. Onde é que isso está na Bíblia, irmãos? Onde é que isso está na Bíblia? Por favor, não saia daqui agora, então vou me matar, porque o pastor disse que eu vou para o céu mesmo. Mas, queridos, nós vamos para o céu por causa de Cristo, do começo ao fim. E não por causa da gente. Porque você vai morrer sem ter confessado muitos dos seus pecados, mas eles foram justificados por Cristo. Ou você acha que você vai confessar todos os seus pecados a Deus? Porque esse é o argumento de algumas pessoas. Não, mas é porque o irmão não teve tempo de confessar os seus pecados a Deus. E quem disse que você confessou todos os seus pecados a Deus? Isso é um entendimento básico. Por favor, se alguém disser o contrário, ore por esse irmão. Porque a doutrina da justificação nos diz que nós esperamos a nossa redenção, digamos assim, aguardamos o retorno de Cristo por causa do Espírito. A Bíblia diz em muitos trechos que nós somos guardados, ao mesmo tempo que ela fala que nós devemos nos guardar.
mas somos guardados por Ele. Porque nem sempre, irmãos, nós queremos continuar firmes. Nem sempre nós temos ânimo na caminhada cristã. Muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus. Muitas vezes nós chegamos até a pensar, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ouve? Será que eu realmente sou crente? Porque eu tenho visto tantas coisas na minha vida. E se você não olhar para Cristo, você vai sucumbir nas dúvidas, você vai afogar nas dúvidas. O verdadeiro crente, ele aguarda a esperança da justiça, a manifestação da justiça de Deus, do reino de Deus, na salvação que Ele preparou. Nós aguardamos isso mediante a fé. O Espírito irá nos ajudar a perseverarmos, apesar de nós. E é interessante, porque quando a gente fala de perseverança, conforme eu já falei até numa sexta-feira na reunião de oração, eu tenho percebido que há um esforço de alguns autores contemporâneos reformados de explicar o que significa a doutrina da perseverança dos santos. Porque muitos acham que a perseverança dos santos é a minha perseverança. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala da perseverança final de Deus. E eu persevero. Mas persevero por causa da esperança do Senhor. Quando você vê, por exemplo, o livro de Judas, Judas ele lembra os seus leitores que eles são guardados no amor de Deus. É Deus quem nos guarda. E é por causa disso que nós perseveramos. Sabe por quê? Porque humanamente falando, como eu já tenho dito até aqui, muitas vezes você vai se encontrar como esses irmãos aqui, cheios de dúvidas, abraçando ideias perniciosas. Mas Paulo não desiste deles e está tentando exortá-los para que eles se arrependam. E ele finaliza, no versículo 6, ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a salvação não depende da etnia. É essa a ideia de Paulo. Não se glorie pelo fato de ser judeu e também não se glorie pelo fato de ser gentil, porque ambos são salvos pela fé. E era exatamente o que os judaizantes faziam, eles se gloriavam pela etnia. Da mesma forma, os gentios poderiam se vangloriar, não, mas nós somos o povo da graça. Ou somos salvos pela fé, ou não somos salvos. Deus não olha de maneira especial para um povo específico, para uma etnia, na verdade. Por último, a exortação de Paulo em relação a permanecer firmes tem a ver não só com permanecermos firmes no entendimento daquilo que Cristo fez, versículo 2, versículo 3, versículo 2, 3 e 4, não só em relação à fé, à suficiência da fé, versículos 5 e 6, mas tem a ver também com permanecermos firmes contra os falsos mestres. E ele vai trazer uma descrição acerca disso que eu estou falando para vocês, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Olha o que é que Paulo diz. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Eu preciso continuar explicando para que nós tenhamos algumas aplicações no final, mas no versículo 7, nós vemos que Paulo ele inicia com uma pergunta retórica. Já vimos que pergunta retórica, ela não é uma pergunta que é feita a fim de obter uma informação desconhecida. Ou seja, Paulo não está perguntando porque ele queria saber. Paulo sabia quem é que estava atormentando aqueles irmãos. Mas Paulo faz essa pergunta para que eles reflitam, para que eles parem para pensar. Porque Paulo sabia
que eram os judaizantes que tinham impedido aqueles irmãos de continuarem obedecendo a verdade. Entenda, os judaizantes com todo o seu legalismo, com todo o seu zelo, falando que não, nós obedecemos a verdade. O evangelho que Paulo prega é um evangelho muito leve, esse negócio de abraçar a salvação somente pela graça, sem exigências. Era exatamente esse povo que estava levando os Gálatas a não obedecerem à verdade. O legalismo, irmãos, é um câncer dentro da igreja. E o legalista, ele é tão terrível quanto o libertino. Tão pior quanto. Por quê? Talvez socialmente falando, o legalista não seja tão maléfico para um contexto quanto um libertino. O que dizemos de um deputado aí que tem levantado a bandeira LGBT e que tem defendido coisas absurdas, ele pode ser visto como um exemplo de libertino. Mas um legalista é tão terrível quanto aquele cara. Por quê? Porque a fonte de obediência dele é subjetiva tanto quanto a dele. Não está pautado na lei do Senhor, somente. O legalista, ele não se contenta com a palavra de Deus, ele quer algo mais. Ele não se deleita naquilo que Deus revelou. Ele estabelece regras para si e para os outros. Esse é o legalista. E eu creio, irmãos, que existem irmãos crentes, fiéis, mas que têm problema com o legalismo. Usam algumas práticas para policiar a vida dos outros. Como se essas práticas os tornassem mais piedosos do que os demais. Como se Deus os aceitasse mais do que aceita os demais, por conta de algumas práticas particulares, de alguns detalhes. Cuidado! O legalismo desonra a Deus. Por quê? Porque chama atenção para si. Quando a gente vive o Evangelho, a gente mostra a nossa fraqueza e Deus é evidenciado. Mas quando a gente abraça o legalismo, nós somos a medida de todas as coisas e queremos que as pessoas sejam crentes como nós. Isso não está na Bíblia, irmãos. O legalista e o libertino são dois lados da mesma moeda. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Era exatamente esses miseráveis legalistas que estavam fazendo com que os Gálatas, eles não continuassem perseverando na verdade. O versículo 8 e o versículo 9, Paulo ele continua a sua argumentação e ele diz assim: esta persuasão, ela não vem daquele que vos chama, ou seja, Paulo afirma que os falsos mestres, eles não vinham de Deus, eles se diziam profetas do Senhor, eles se diziam até enviados de alguns apóstolos, e Paulo diz, olha, essa persuasão, este ensino, esta doutrina não vem do Senhor, por mais aparência de piedade que ela tenha, mas ela é fumaça, ela é vã. Será que o que nós temos defendido em relação ao cristianismo é de fato aquilo que a Escritura mostra para nós? Eu creio, irmãos, que há espaço para que eu venha a aderir a algumas questões. Temos liberdade para isso. Agora, eu não tenho liberdade para aderir a determinadas coisas que a Bíblia não ordena, mas ao mesmo tempo me dá a liberdade, mas colocar isso como um jugo sobre as outras pessoas. E dizer o seguinte, olha, eu já vi, por exemplo, gente dizendo assim, não, mas domingo é o dia do Senhor. Domingo, fazer churrasco? Não. Isso é entretenimento. Espera aí, irmãos. Veja a que ponto nós chegamos. E tantas outras coisas mais. Isso tem aparência de piedade. E isso é quebra do terceiro mandamento, porque é usar o nome de Deus em vão. Estamos falando algo que Deus não disse. E outra, estamos quebrando o primeiro mandamento. Por quê? Porque estamos transmitindo a imagem de Deus, uma imagem de um Deus falso, porque Deus não pediu isso. O Senhor tem misericórdia de nós. E aí ele vai dizer no versículo 9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, esses falsos ensinos, enquanto muitos de nós pensamos, mas isso é besteira, isso é insignificante.
Da mesma forma que o fermento passa muitas vezes desapercebido, eu falo em sua composição, ele tem as suas repercussões. Da mesma forma os falsos ensinos, que muitas vezes nós julgamos algo pequeno, algo insignificante, isso traz grandes problemas para a vida da igreja. O que Paulo está querendo dizer para mim e para você aqui é que nós não devemos tolerar os falsos mestres. Não tolere os falsos mestres. Não tolere os falsos ensinos. Não tenha uma visão romântica quanto a eles, porque eles causam catástrofes em meio ao povo de Deus. E muitas pessoas se encontram escravizadas por conta dos falsos ensinos, por conta das falsas ideias. É claro, irmãos, que elas têm culpa, elas não são inocentes. Mas quantas e quantas pessoas eu não já vi passando por opressão, porque há 10 anos atrás um pastor ensinou uma coisa errada. Porque há 5 anos atrás um seminarista falou uma coisa errada. Erros aqui e ali, eu creio que, infelizmente, serão difíceis de não serem cometidos. Mas existem pessoas que se alegram com isso aqui. E gostam de trazer novas revelações e dizer coisas que Deus não disse. São falsos profetas em meio ao povo e que trazem uma concepção equivocada de Cristo. Essas pessoas precisam ser notadas e afastadas. O versículo 10, Paulo continua, agora num tom de confiança, ele diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo tinha a convicção de que os falsos mestres seriam condenados. Olha o que aqui diz, abra lá a palavra do Senhor, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. Veja como a Escritura vê os falsos profetas. Segunda Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus irá punir os falsos mestres. Deus irá destruir os falsos mestres. Se Deus vê assim na sua palavra, eu não posso ver diferente. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ter um coração mole. Só que nessa de ter um coração mole, a gente acaba ouvindo muita besteira por aí. Não dê ouvidos a quem não prega a verdade. Esse era o grande problema dos irmãos da Galácia. Eles estavam dando ouvidos à verdade. Ah, mas é o meu tio. Ah, mas é o meu pai. Ah, mas é o meu irmão. Ah, mas é o meu amigo. Não importa. Se não prega a verdade, não merece ser ouvido. Não tem que ser ouvido. Porque Paulo, ele nos diz: eu confio que essas pessoas serão destruídas. Deus irá punir os pregadores do falso evangelho. E ele vai caminhando para o final. No versículo 11 ele diz: eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. O que Paulo está dizendo aqui, nada mais, nada menos, é exatamente em alusão, isso de acordo com muitos estudiosos, é em alusão ao fato de que os falsos mestres diziam que Paulo, ele pregava a circuncisão quando era conveniente. Por quê? Porque Timóteo tinha passado pela circuncisão debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. E aí Paulo, em um tom meio que irônico, diz: se eu prego a circuncisão, por que ainda continuo sendo perseguido? É essa
a ideia que nós temos aqui. E ele finaliza no versículo 12 dizendo que tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E aqui, irmãos, eu não posso trazer uma interpretação alegórica, nós já vimos isso no domingo passado. O que muitos vão concordar aqui, a maioria, é que a ideia do apóstolo Paulo, debaixo de tanta indignação, de tanta emoção, diante da rebeldia que os judaizantes estavam causando no meio daquele povo, o que Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, seria melhor que essas pessoas fossem castradas. Você sabe que a circuncisão, ela é algo que ocorre no órgão masculino, você sabe disso. Então Paulo diz, tomara que vocês fossem castrados, vocês que incitam o povo à rebeldia. É exatamente essa a ideia do apóstolo Paulo. Não vamos nos esquecer que a carta de Paulo aos Gálatas é a carta mais emocionada do apóstolo Paulo. Ele está debaixo de perplexidade, ele está debaixo de indignação. E ele conclui fazendo essa questão. Eu quero então, irmãos, rapidamente pensar aqui no nosso contexto. É claro que nós não somos assediados por religiões que defendem a questão das cerimônias, como por exemplo o judaísmo. Embora o judaísmo exista ainda, isso não nos afeta, nós não temos dificuldade com isso no nosso contexto. Mas nós vemos algumas religiões que continuam defendendo a salvação pelas obras, a salvação por atos de caridade. E nós precisamos, irmãos, pontuar estas religiões que na verdade são seitas, como por exemplo o catolicismo romano, o espiritismo, Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, os mormons. O que dizemos de alguns movimentos pentecostais ou neopentecostais, que vão dizer que Deus nos aceita por conta da nossa prosperidade, como uma evidência, na verdade, a nossa prosperidade é uma evidência da aceitação de Deus. Isso é mentira. Não é isso que diz o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele aponta para Cristo. O verdadeiro evangelho é a história do início ao fim de Cristo. Ele morrendo no nosso lugar, Ele cumprindo aquilo que nós não poderíamos cumprir. Nós reformados precisamos tomar cuidado com essas ideologias, com essas doutrinas. Nesses 500 anos de reforma, irmãos, nós vemos que a igreja precisa ainda continuar se reformando. Essas questões de salvação por obras, essas questões relativas a estas seitas, muitas vezes estão acontecendo dentro da nossa igreja. Eu já vi, não foi ninguém que me disse, eu estava numa igreja certa vez e um coral Testemunho de Jeová cantou no culto. Eu já vi esses pregadores neopentecostais que saem correndo pela igreja, vendendo curas, dizendo que Deus disse determinadas coisas, dizendo que o anjo está descendo para operar o coração do irmão, dentro de igreja presbiteriana que tinha mais de 100 anos. A igreja presbiteriana do Brasil precisa de uma reforma urgente. E isso começa agora, conosco. Não são só os pastores, não são só os seminaristas. Porque aqueles irmãos estavam sendo cobrados quanto à responsabilidade deles. Eles poderiam olhar para Paulo, não, mas são os pastores, Paulo, que tem aqui. Vocês precisam colocar esses caras de lado. Se eles pregam falso evangelho, não deem ouvidos a eles. Nós precisamos defender o evangelho das Escrituras e rejeitar o falso evangelho internacional da graça, mundial, universal. Tudo isso, irmãos, é sinagoga de Satanás. E tantas outras igrejas que pregam o falso evangelho são agentes do diabo. Nós precisamos tomar cuidado. E precisamos tomar cuidado também, não só com esses falsos ensinos, mas nós reformados precisamos tomar cuidado com aquilo que eu já falei, para não confundirmos práticas santas como meio de salvação ou da aceitação de Deus. Muito cuidado.
Você pode preferir algumas coisas, mas você não pode dizer que as suas preferências são meios da aceitação do Senhor. Não são. O único meio é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é porque você desliga a sua televisão, não é porque você faz isso, não é porque você faz aquilo, é por causa de Cristo que Ele te aceita. Só isso. Ou você descansa nisso, ou você será um péssimo crente e estará passando um péssimo cristianismo para os seus filhos. Nós precisamos abraçar os meios de graça. Porque se nós precisamos perseverar em Cristo, nós precisamos abraçar tudo aquilo que fala de Cristo. Se a caminhada cristã é uma maratona, nós precisamos continuar correndo. Mas, da mesma forma que numa maratona existem aquelas pessoas em pontos estratégicos que vão jogando água para você, para que você continue correndo, da mesma forma, são os meios de graça. A palavra do Senhor, você precisa abraçar a palavra do Senhor. Você precisa abraçar a comunhão da igreja. Você não pode abrir mão de estar na igreja, de estar em meio ao povo de Deus. Quantas vezes, irmãos, até mesmo num momento de pedido de oração, nós somos ali, abrimos o nosso coração numa reunião de oração, abrimos nosso coração numa reunião de doutrina, pedindo oração por uma questão, e algum irmão já percebe alguma situação e já vem nos ajudar. Porque nós precisamos perseverar em continuar na igreja. Porque Deus comunica a sua graça conosco, a nós, quando nós estamos aqui nesse ajuntamento solene. Porque esse ajuntamento não é só para nos encontrarmos com o Senhor, mas é para nos lembrarmos também do cuidado dele sobre as nossas vidas. E isso quando nós olhamos para o lado. Não rejeite a pregação, abrace a oração, abrace os sacramentos. E assim você continuará perseverando na liberdade conquistada por Cristo. Que Deus te abençoe. E que Deus nos ajude, irmãos, a ensinarmos isso para as gerações que estão vindo aí. Que Deus nos ajude. Porque o que segura o crente na igreja é Cristo. E aquele que um dia, depois que cresceu, ele pegou, olhou para trás e disse: olha, eu não quero saber disso. Eu não quero saber de Deus, eu vou viver a minha vida. Essa pessoa que um dia foi criança, um dia estava do nosso lado, ela estará evidenciando que ela nunca abraçou verdadeiramente a graça de Deus. E a minha oração é que eu, como pai, não tenha culpa nisso. É que meu filho venha para a igreja não por conta de um sistema, mas por conta de uma pessoa que me comunica um sistema, mas que me aceita primeiro, para depois me dar o sistema. Que Deus nos ajude a criarmos os nossos filhos com cercas, mas olhando para o coração deles. Que a gente não se contente com respostas piedosas, mas com respostas que vêm do coração. E que um dia os nossos filhos, os nossos adolescentes, crianças que estão aqui, possam professar a mesma fé que nós. E que nós continuemos perseverando, para que não venhamos a cair. Porque quantas pessoas, irmãos, não já sentaram aí do seu lado, e que um dia foram presbíteros, diáconos, que já passaram 30 anos na igreja, mas diante de uma situação de disciplina, fugiram e se rebelaram, e têm demonstrado até hoje que nunca foram salvos. Irmãos, quantos pastores eu não já vi passarem por essa situação? Que Deus tenha misericórdia de nós, e que você abrace os meios que Deus tem dado a você. Vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor que aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graças pela tua palavra, te louvamos pelo teu cuidado,
pela tua direção. Te agradecemos por Cristo, porque sabemos que Ele é a causa da nossa perseverança. Ele é o mantenedor da nossa perseverança. E Ele é o consumador também da nossa perseverança. Te louvamos, porque apesar de sermos tão limitados, o Senhor nos ama de maneira eterna e imutável. Pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, das heresias, porque nós, pelo nosso intelecto, não conseguimos bancar a nossa salvação. Mas é a fé que o Senhor nos dá. É a certeza de que nas mãos de Cristo jamais seremos arrebatados. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Nos livra de abraçarmos a rebeldia, nos livra de abraçarmos ideias erradas e nos faz, ó Deus, nos deleitarmos na liberdade que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração se regozije com a Tua salvação, Senhor. Que a nossa consciência esteja em paz por aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que somos mediante aquilo que Cristo fez. Nos dá, ó Deus, a graça de crescermos na piedade, de crescermos na santificação, de modo que possamos pensar de maneira mais amadurecida sobre essas coisas e ajudarmos os nossos irmãos que têm passado por dificuldades, por dúvidas. O Senhor nos dê um coração brando, mas também que o Senhor nos dê um coração humilde para sermos ensináveis. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.